Bom dia, pode se sentar, tenha um bom dia, como o Davi falou, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo aqui à Igreja Luzeiro, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e nós realmente oramos, nos preparamos, desejamos que você possa sair daqui inspirado a dar mais um passo para ficar mais perto de Jesus, inspirado a conhecer um pouquinho mais desse Deus maravilhoso que nós tanto falamos, lembramos, oramos e nos dedicamos a Ele. Aqui nós temos as notas do culto, ou seja, se você gosta de acompanhar aquilo que o pastor vai falar, os próximos slides, tem gente que é mais ansioso, quer saber se está acabando logo, então é aqui mesmo que você acompanha, é só você escanear, vai cair no aplicativo da YouVersion e vai poder seguir isso com a gente. Mas enquanto você está escaneando, eu queria te colocar então aonde nós estamos. Estamos falando de fé e trabalho. E começamos falando que trabalho é como você se torna útil para os outros. Isso que é o significado de trabalho na Bíblia. Como você se torna útil para Deus e como você se torna útil para as pessoas. E aí quando nós entendemos isso, por meio do Evangelho, por meio da Palavra de Deus, nós vemos como as motivações do nosso coração em relação ao trabalho são transformadas. Então nós passamos daquele ganho egoísta, daquela acumulação só para nós, só para mim, e eu que estou no centro, para adoração a Deus e serviço ao próximo. Esse é o sentido do trabalho não remunerado e remunerado na Bíblia. Falamos isso mais profundamente na primeira semana. Mas semana passada, nós falamos de algo que às vezes parece que não tem a ver, mas é trabalho e descanso. Mostramos como o sábado faz parte de toda a Bíblia, que tem esse sentido de descanso, de separar um dia para o Senhor, um dia de diversão, um dia de descanso. E descanso quer dizer confiar em Deus. Quando você para, mesmo tendo muitas coisas a fazer, você está falando assim, eu confio em Deus, se Deus falou para eu parar, eu vou parar. Eu sei que temos momentos na nossa vida em que nós temos que acelerar um pouco mais. Tem momentos que você vai descansar menos, que você não vai conseguir tirar nem aquelas 24 horas, mas que seja breve. O problema é quando isso se estende por 2, 3, 4 e vira um ritmo de vida seu. E isso não tem a ver com o que a fé cristã diz e não tem a ver, então, com a fé que, se você é cristão, você diz que você professa. E hoje vamos falar sobre dinheiro feliz. Então, gente, como é que faz para ter um dinheiro feliz? Ou, será que dinheiro traz felicidade, E é interessante que muitas pessoas fazem a conexão de felicidade e dinheiro com quantidade. É ou não é verdade? Então, a gente olha e fala assim, olha, se eu tivesse mais, eu seria feliz. Então, isso depende de quanto que eu tenho. Só que quando nós começamos a analisar a vida, gente, sem nem abrir a Bíblia, você começa a olhar para as pessoas que têm muito, para as pessoas que têm pouco, você começa a ver que essa correlação fica complicada. E uma coisa que a gente vê é que o dinheiro nunca entrega o que ele promete. Essa que é a realidade. Ele não leva desaforo para casa, como diria um amigo meu, Você fez bobagem com o dinheiro, ele vai cobrar de você. Mas também, o dinheiro também, ele não te entrega aquilo que ele promete. Você fala, um carro novo vai me fazer feliz. Daqui a pouco, é um carro. Uma casa maior é a casa. Uma conta bancária mais robusta, e quanto mais você cresce a sua renda, gente, mais coisa para pagar você vai arrumar, tá bom? Esse é qualquer ser humano, a maioria dos seres humanos são assim. E eu lembro uma vez que eu passei de uma CG para uma Triton, é um salto, aleluia, é ou não é verdade? E aí, dessa CG para Triton, um amigo meu virou para mim e falou assim, João, você deve estar felizão, cara, com esse carro, saiu da CG para Triton. E, cara, isso foi assim, saiu na hora, eu não pensei, eu não tinha me preparado para isso, eu falei assim, cara, eu sempre fui feliz com a CG. Não é a Triton que vai me fazer feliz. A felicidade está em outro lugar, não está nisso. Eu não estou querendo falar de mim, mas eu lembro que isso me marcou, porque depois eu pensei, sabe quando você fala assim, nossa, como é que eu falei isso? De onde que eu tirei tanta sabedoria? Ou só pode ser o Espírito Santo em mim? Mas essa que é a realidade, a gente tem que tomar cuidado, porque o dinheiro nunca vai entregar, os bens nunca vão entregar aquilo que eles prometem. E nós vamos olhar, a gente conhece pessoas que têm muito menos do que nós, são muito mais felizes. Se você vai para o sertão com a gente, então, você fica constrangido. Agora, você conhece pessoas que têm muito mais do que você, independente de quanto você tem aqui, que aqui a gente tem todos os tipos de bolso, mas que são extremamente mais tristes do que você. Tem gente que não queria a vida de um bilionário por nada. Já pensou na vida no Neymar? Eu estava pensando nisso. O cara não pode ir num shopping, gente. O cara não pode fazer nada, porque tem gente atrás dele, cutucando ele, fazendo ele, e é o Neymar, o cara não pode, ele vai para Conchinchina,
Tem gente que quer falar com ele. Então, tudo dele é privado. Ele quer ir no cinema, o cinema dele. Ele quer fazer isso aqui. Ele não pode ser gente normal, comum. E às vezes a gente quer ser ele sem entender o peso que é ser alguém famoso, ou ter muito. E uma das falas mais famosas de Jesus sobre dinheiro, está lá em Lucas 16, ele fala que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, poxa, Jesus podia falar, vocês não podem servir a Deus e ao diabo, não é verdade? Mas ele fala assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, essa palavra no grego é mamon, e mamon, muita gente fica demonizando mamon, mas mamon quer dizer qualquer posse terrena. Mamon quer dizer qualquer bem que você tenha. E você pode demonizar a partir do momento que você vê que essas coisas podem te possuir. Porque o dinheiro, sim, tem uma forma sutil de nos controlar. As posses, as coisas dessa vida, têm um poder sutil de controlar as nossas vidas. Porque a gente fica preocupado com a dívida, preocupado com os boletos, pensando, se eu ganhasse mais, eu seria muito mais feliz. Se eu pudesse pagar isso. Ou seja, o que Jesus está falando é que o dinheiro pode nos escravizar. Nós podemos ser escravos do dinheiro. E quando nós temos o dinheiro como nosso ídolo, como nosso senhor, o dinheiro ele cobra uma coisa da gente que é muito cara, que é dedicação exclusiva e insaciável. Se você começar a adorar o dinheiro, ele vai querer tudo de você e você nunca vai ter o suficiente. E quando ele está nesse lugar, o que Jesus está falando é que nós perdemos a paz, é que nós perdemos nós ficamos ansiosos, né, com o dia de amanhã, porque quando você é escravo, você é infeliz, gente. Qualquer tipo de escravidão é um péssimo lugar para você estar. O ponto de Jesus é esse, não seja escravo do dinheiro, porque o dinheiro é um péssimo senhor, mas o outro ponto dele é que ele é um ótimo servo. E esse, às vezes, nós pastores temos dificuldade de falar. Porque a questão que nós vamos ver é que a questão não está ligada em quanto você tem, mas como você administra, e é isso que eu quero falar hoje, em relação à Bíblia. Porque se olharmos para o Evangelho, nós vamos aprender que o dinheiro ele tem que ser sempre um servo e nunca o nosso Senhor, um meio para servir as pessoas e nunca a nossa identidade. Tem pessoas que se acham melhores porque têm muito. Elas têm que ter privilégios, elas têm que entrar primeiro, elas têm que ter acesso VIP às coisas. Por quê? Porque eu sou melhor do que o outro porque eu tenho mais dinheiro, porque eu sou o melhor da minha área, porque eu tenho tanto, e aí a pessoa acha que a dignidade dela, a identidade dela está ligada ao tanto de posse que ela tem. Isso, de acordo com a Bíblia, está errado. A nossa identidade, a nossa dignidade, ela não está ligada ao quanto de bens que nós não temos. Então, nós pastores vamos falar assim, gente, dinheiro não traz felicidade, o que traz felicidade é Jesus. E sim, existe isso. Nós falamos assim, gente, não existe uma correlação, mas existe uma correlação. E a Bíblia nos mostra isso. E eu quero te mostrar isso nessa manhã. Porque nós vivemos como se existisse uma correlação. Não é verdade. Mas a Bíblia pode nos surpreender em formas como nós realmente podemos ter o dinheiro feliz. E às vezes você está aqui hoje, você não é cristão, você vai ficar, uau, realmente existe isso, e você vai ficar muito feliz de ter ouvido isso aqui. E eu vou pegar uma das parábolas de Jesus sobre isso. Tá? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Provérbios fala muito sobre dinheiro. Jesus, falam que cerca de 20 a 25% das parábolas que Jesus falou nos evangelhos estão relacionadas com bens, posses ou dinheiro. Então, Jesus falou muito sobre isso, muito. Então, existe sim essa correlação, por quê? Porque o dinheiro pode nos dominar. Então, em Lucas 12, tem uma situação interessante. Então, Jesus estava ali falando para a multidão e trazendo alguns ensinamentos, e uma pessoa levanta a mão e faz uma pergunta para ele. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Tipo assim, do nada, né? Parece aquela pessoa aleatória do pequeno grupo. Jesus respondeu, homem, quem está no pequeno grupo entendeu o que eu falei. Jesus respondeu, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus está falando assim, gente, eu estou aqui para falar para vocês coisas mais profundas do que para quem que fica a herança, pelo amor de Deus. Então, ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens, dos seus bens. Contou-lhes então essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse,
Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. A palavra de Deus. Gente, o que é uma parábola? Parábola é uma história inventada com o propósito de ensinar alguma coisa para alguém. Então, isso não aconteceu. Jesus gostava de trazer os seus ensinamentos por meio de parábolas. Então, ele falava alguma coisa, ele ensinava alguma coisa para que as pessoas pudessem entender o ponto dele. Então, ele está ali trazendo, às vezes tem hipérboles, né? Que são assim, cara, olha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que move montanha. Isso tudo faz parte do uso da parábola e das hipérboles que existem ali, tá? Então, esse homem vai lá e fala assim: como é que eu faço para que meu irmão divida a minha herança? Ô, gente, quem já lidou com herança aqui sabe que quando mexe com dinheiro, a família estremece. Quando nós temos que dividir a casa da vovó, né? Quando nós temos que dividir os bens, as joias e tudo mais, o negócio complica. Na maioria das vezes é complicado. Eu fui inventariante da minha avó, eu sei o que eu estou falando, tá? Então, Jesus está falando assim: gente, eu estou olhando para o coração de vocês e em cima do que você perguntou tem algo muito mais profundo do que quem que fica com essa herança. E a primeira delas é a ganância. Ali no verso 15, ele fala: cuidado, protejam-se contra todo o tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens. O que é ganância? Ganância é um desejo insaciável de acumular. Você nunca para, você sempre quer mais. Então você, quando é ganancioso, aqueles bens materiais, aquele desejo, aquilo faz com que as coisas estejam acima de Deus e acima das pessoas na sua vida. Isso é o que Jesus falou lá, sobre o dinheiro ser seu senhor. E nessa parábola, o que Jesus está falando para esse homem, né, é de um homem que era rico. Então, um homem rico, tinha sua plantação, e a plantação dele floresceu tanto que ele não tinha onde guardar, e ele falou assim: ó, vou aumentar e vou guardar tudo para mim. E Jesus falou assim: espera aí que tem alguma coisa para vocês aprenderem aqui, que vocês precisam entender. E a palavra ganância é pleonexia. Pleonexia, ela tem nome de remédio e doença, não tem? É ou não é verdade? Mas é exatamente isso que Jesus está falando. Existe uma doença que se chama ganância, todo tipo de ganância. E uma doença que adoece o meu coração, adoece o seu coração, e nós podemos sofrer de pleonexia nas nossas vidas, e achar que as nossas vidas consistem na quantidade de bens que nós temos, em vez do que Jesus falou. Não consiste, o nosso valor não está atrelado ao tanto de dinheiro que eu tenho, e tem gente que vai sempre se achar melhor do que o outro pelo tanto que tem. Então, o que a ganância faz, gente? A ganância nos faz acreditarmos que nós estamos construindo uma vida segura, que a partir do momento que eu tenho mais, que eu acumulo mais, que aí sim eu vou ficar num lugar de paz, mas na verdade a ganância é uma prisão espiritual e emocional. Minha, sua, é uma doença da alma que Jesus está falando assim: olha, cuidado com essa doença. E essa doença, ela pode nos dar uma coisa que se chama descontentamento. Quando Jesus fala, direi a mim mesmo, ele está falando, o cara falando para ele, o rico: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Gente, primeiro, o problema que a maioria de nós queria ter, não é verdade? Não vamos ser... Eu queria ter muito dinheiro para... Eu queria estar nesse lugar, João. Eu tenho muito dinheiro para viver o resto da minha vida, aí agora eu vou ter que lidar com a ganância. Esse é o lugar que eu queria estar, e a maioria de nós nunca teve que viver, nunca conseguiu viver esse problema. Ou gostaria de ter essa oportunidade de ter muito para poder pensar dessa forma. Mas a questão desse cara é que ele pega, ele vê que ele ia ter muito mais do que ele precisava, e aí ele fala para ele mesmo, olha que louco, ele fala para si mesmo, ele olha para ele, e ele fala assim: agora eu estou seguro, agora eu não preciso me preocupar. Mas ele já era rico, ele já tinha as plantações, ele já tinha tudo. Ele fala assim: não, agora, quando eu guardar isso tudo, eu vou poder descansar. Descansa, João, olha o tanto que você tem. Come, bebe, João, aproveita, agora pode viver essa vida mais tranquila, pode comprar aquela picanha diferente que você sempre quis comprar.
aquela picanha importada, pode fazer isso. Agora sim você vai encontrar a verdadeira alegria, porque agora você não se preocupa mais com essas coisas. Então o pensamento dele é o pensamento nosso. Agora que eu tenho, agora sim eu posso ficar tranquilo. Lá em Eclesiastes, e Eclesiastes são vários pensamentos sábios sobre a vida, fala que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha, isso também é inútil. Essa é chamada de a síndrome do sempre mais, ou do que quer sempre mais. Então a próxima coisa, é a próxima viagem, é o próximo carro, é o próximo apartamento, é o próximo kimono de jiu-jitsu, porque eu tenho que falar de jiu-jitsu durante a pregação, senão o gerente me chama a atenção. Próximo kimono de jiu-jitsu, kimono da Adidas, né, que hoje em dia, R$1.600 um kimono, gente. Tá para comprar um carro, a casa e pôr o resto da poupança. Então, é isso aí. O amor do dinheiro faz isso, ao dinheiro faz isso, gente. E sabe quanto que é? Eu sei, para todo mundo aqui, quanto que é que você precisa para você ser feliz? Mais do que você tem. A quantidade exata, você pode ter 100 milhões, 100 reais, menos não sei quanto. Sempre é mais do que você tem. Sempre vai ser mais do que você tem. Então, quando nós amamos o dinheiro, nós nunca vamos chegar nesse lugar. É exatamente essa doença, e essa doença nos leva ao quê? Descontentamento. O que você tem nunca é suficiente. Aí você vai lá e compra o carro. Ah, mas se eu tivesse, uma moto. Ah, mas eu comprei uma moto. Ah, mas olha aquela outra moto. E o descontentamento, ele vem da ganância, mas ele pode vir também de comparação social. Se a pessoa que está do seu lado tem, por que você não tem? Ou insegurança. Insegurança ligada à sua identidade. Olha, como que eu vou chegar na igreja com esse carro? Como que eu vou chegar na festa de fim de ano sem carro? Porque eu tive que vender, porque eu não estava conseguindo pagar. Um desejo de controle também. Então, se eu tiver tudo no meu controle, para eu poder pagar os boletos que eu quero pagar, a forma como eu quero pagar. E a verdade, gente, é que dinheiro e sexo são, talvez para a humanidade, as coisas que nós mais usamos para obter felicidade. Ou que nós entendemos que nós vamos obter felicidade por meio da nossa sexualidade e por meio da nossa grana. Isso é um ídolo. Porque o sexo foi feito como um meio para o casamento, para a celebração da aliança, um meio para se ter prazer um no outro, ali dentro da aliança do casamento, e o dinheiro foi feito também, as posses, porque vamos falar que não tinha dinheiro, mas sempre teve troca, sempre teve posses. As posses para que você se sustente, para que você possa transbordar no outro. Então, ter dinheiro ou não ter dinheiro são formas diferentes de manifestar esse mesmo ídolo da ganância ou do descontentamento. Por exemplo, para quem tem, o ídolo é, eu sou muito bom, olha o tanto que eu tenho. Olha o tanto que eu sou bacana, olha o tanto que eu sou diferente, olha o tanto que eu sou bom. O meu nível de dignidade está no tanto que eu ganhei e o tanto que eu consegui acumular e como que as pessoas falam, uau, olha o tanto que ele tem. Agora, para quem não tem, olha o tanto que o outro tem e que eu tenho inveja. Para quem não tem, olha o tanto que eu gostaria de ter em relação ao outro. Então, Jesus vai contando essa parábola, e nessa parábola ele fala uma coisa chocante. Ele fala que o cara vai bater as botas. Ele fala, você é insensato. Você vai morrer hoje e não vai usufruir desse tesouro que você está acumulando. Nadinha. Eu vou tirar a sua vida hoje. Gente, o que você faria com as suas riquezas e com os seus bens se hoje fosse seu último dia de vida? O que você faria? Você doaria para alguém? Você avisaria seus parentes? É engraçado que meu pai foi fazer uma cirurgia essa semana. E aí ele mandou para mim e para meu irmão todas as senhas de computador, tudo onde que tem, quem deve ele, para quem ele deve. Gente, eu falei assim, pai, você está morrendo, pai? Meu pai não mora aqui em Belo Horizonte, eu fiquei preocupado, gente. Eu falei, que isso, pai? Ele, não, meu filho, só sendo precavido. Eu falei, tá bom, tá guardado, pai, Deus te abençoe, eu vou ligar e vou orar por você, tá? Mas, se você tivesse uma doença terminal, quanto que você gastaria dos seus bens para ter a cura? Porque tem a ver um pouco com o que Jesus está falando. Talvez a forma ou a cura para a pleonexia, para a ganância,
seja dar em vez de reter. E o ponto de Jesus aqui não é não deixar herança, porque a Bíblia fala sobre deixar herança, sobre os filhos acumularem para os pais acumularem para os filhos, não os filhos para os pais. Fala sobre isso, e fala dos filhos sustentarem os pais, que aqueles filhos que têm a família que tem uma viúva, que não consegue sustentar e não a sustenta, deveria ser considerado como pior do que uma pessoa que não conhece a Deus. Então existe sim essa questão do sustento aqui. Mas o que Jesus está trazendo não é em relação à herança, mas é em relação a ter tudo para Ele. Olha o verso 21. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Então o problema desse homem, gente, não é do tanto de dinheiro que ele tinha, mas porque ele tinha colocado toda a sua confiança naquilo e porque ele queria todo o dinheiro para ele. Para Jesus, gente, sempre que você é o fim da sua provisão, presta atenção nisso. Sempre que você é o fim último do seu trabalho, daquilo que você tem, sempre que é tudo sobre você, você tem uma doença que se chama pleonexia, ganancioso. De acordo com Jesus, se você não reparte, se você não doa, se você não transborda o que você tem, você sofre de uma doença que se chama pleonexia. Tá? E Paulo fala sobre isso. Olha o que Paulo fala. O que furtava, não furte mais. Até aí tudo bem, né? Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse é o conceito do que Jesus está falando na parábola. O que Paulo está nos ensinando, e aqui, gente, Efésios 4, é incrível, eu já falei isso várias vezes, mas não só a parte que fala sobre o que é uma igreja, mas a segunda parte, a partir do verso 17, quando Paulo fala assim, agora que você se converteu, você vai ter que se revestir desse novo homem. Você vai ter que viver como um filho de Deus. E viver como um filho de Deus tem várias implicações práticas. Uma delas é, pare de furtar. Ok, João. Mas não é só não furtar, existe uma forma certa de lidar com as suas finanças. Não é só não lesar o outro. Não é só não roubar do outro. Existe algo que está na identidade de Deus e que foi colocado em você como filho de Deus, que precisa acontecer na sua vida, que precisa existir na sua vida, que é fazer o que é certo. O que Jesus está falando é que ter e não dividir é errado. Ter e não dividir vai nos colocar nesse lugar. E te falar uma coisa, gente, quanto mais dinheiro que você tem, mais responsabilidade você tem daquilo que nós falamos na primeira semana, de cultivar, guardar, multiplicar e repartir. Quanto mais dinheiro você tem, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais dinheiro você tem, infelizmente, gente, quanto mais dinheiro nós temos, menos percentualmente nós damos. Essa é uma realidade da humanidade. Mas nós precisamos de olhar para isso. Eu estava meditando nessa parte de quem tem muito e não reparte. Eu lembrei de uma passagem da Bíblia. Eu lembrei da rainha Esther. A rainha Esther era uma rainha judia, ali no Império ali, babilônico, né? E ela é eleita para poder entrar no lugar da rainha Vasti, que tinha humilhado o rei, tinha feito bobagem na presença do rei. O rei tinha que tirar ela para que as outras rainhas, as outras mulheres não fizessem bobagem igual a ela, porque ela era uma pessoa que era referência. E aí ele chama e faz um concurso para quem vai ser a próxima rainha, Esther ganha. E aí tem um cara, né, que ele vai lá e Amã fala assim, vamos matar todos os judeus, e convence o rei de matar todos os judeus. E aí o tio da Esther, o Mardoqueu, fala assim, Esther, esse cara está querendo matar todos os judeus, você é rainha. Você precisa de falar com o rei a respeito disso, você precisa de mudar esse jogo. Está nas suas mãos, Esther. O que ele está falando é que Esther tinha um poder que as outras pessoas não tinham. Ela tinha posses nesse sentido que as outras pessoas não tinham. Esther podia falar assim, eu estou bem aqui. Eu que sou a rainha, o resto que se exploda. Deus me colocou aqui, eu sou cabeça e não sou cauda. Quem é cauda que se exploda. É ou não é verdade? Mas tem uma fala que fica ecoando no meu coração a respeito de Esther, de Mardoqueu para Esther. Ele fala assim, quem sabe Deus não te colocou aí para que você não pudesse fazer isso? Quem sabe o propósito todo de Deus não foi que você estivesse aí para poder guardar todo o nosso povo. A quem muito é dado, muito é cobrado. E é isso que Jesus está trazendo para a gente. Então, sobre doação, isso é importante, sobre ser generoso, sobre repartir com quem tem necessidade. Quem são os necessitados que a Bíblia nos ensina a ajudar? Primeiro são os necessitados da aliança. Nós temos vários tipos de aliança. Aliança de sangue,
aliança do sangue de Jesus, não é verdade? Que são os irmãos da igreja. Então, as primeiras pessoas que nós temos que ajudar são as pessoas da nossa família. Em segundo lugar, as pessoas da família de Deus, as pessoas que convivem com você, que são cristãos, que são da mesma família que você. Então, esses são os necessitados da aliança. Mas nós temos também os necessitados, que em toda a Bíblia, Deus se importa muito com eles, que são os pobres. Deus se importa muito com os pobres. Então, nós precisamos de repartir com os pobres. Eu acabei de falar para vocês, compra um brinquedo. Precisamos de ajudar os pobres. E isso está na essência de quem Deus é. E por último, nós doamos para o crescimento do reino de Deus e a sua justiça. Por isso nós dizimamos na nossa igreja, por isso que nós ofertamos para missões, por isso que nós impulsionamos isso tudo com os nossos bens e com os nossos recursos, com quem nós somos, com os nossos dons, para que a obra de Deus cresça, porque o John Haggai, que foi um grande evangelista e treinador de líderes, ele falava isso, ele falava assim, as águas vivas de Deus, elas são de graça, mas para que você possa canalizá-las para chegar no lugar certo, requer dinheiro. Precisa de sustentar pessoas para viver para a obra de Deus, para fazer isso. Então, gente, ganância, descontentamento, e em último lugar, eu queria falar com você sobre dívidas. Então, se ganância faz o dinheiro ficar infeliz, se descontentamento nos torna infeliz em relação ao dinheiro que nós temos, a dívida também. Agora, a Bíblia condena contrair dívidas? Não. Mas a Bíblia condena você ficar excessivamente endividado. Provérbios 22, 7. Tem outros, tá? O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O que ele está falando, que, cara, se você pegar só Provérbios e ver os conselhos financeiros em Provérbios, você vai ficar impressionado. Acho que tem até uma pregação minha de 2 anos atrás sobre isso. Mas ele está falando que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E como eu falei, ser escravo é ficar infeliz. Ser escravo é ficar oprimido. A escravidão, ela suga a nossa energia. A escravidão, ela suga a nossa alegria. Ela tira a nossa liberdade. Então, tirando, gente, situações imprevisíveis, você perdeu o emprego, perdeu um contrato, doença, são situações que vão sugar, assim, os nossos recursos, aquilo que nós temos. E tem vezes que nós entramos em dívidas não por má administração, mas por situações da vida. Eu não estou falando nesse caso, mas na maioria dos outros casos, ou em quase todos os outros casos, o que nós estamos falando é que nós estamos entregando a nossa paz em troca de bens que às vezes nós nem sabíamos que nós precisávamos. Você chega no shopping, você não está precisando de nada. Aí você olha aquilo, você precisa de mais daquele sapato. Mas você não está entendendo. Precisa de mais daquela roupa. Você entra no site da Grace Barra e precisa de mais daquele kimono novo. Então, o que nós estamos vendo é que as dívidas, elas também nos aprisionam. Paulo fala em Romanos 13, e Romanos 13 fala sobre governo, mas ele fala nos versos 7 e 8 o seguinte: pagai a todos o que é devido. Outra coisa importante, gente, se você, não cristão, você faz o que você quiser, meu irmão, mas se você é cristão, paga as suas dívidas. Você está queimando não só o seu filme, mas o filme de Deus e do povo de Deus. Pague as suas dívidas. Ele fala assim, ó, quem é devido imposto, imposto, quem é tributo, tributo, quem temor, temor, quem honra, honra, e você pode dever só uma coisa na sua vida, que é o amor. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, cuidado com dívida. Cuidado. A dívida, então, qualquer cristão ele deve evitar dívidas sempre que possível. E na minha experiência pessoal, eu com 15, 16 anos, minha família quebrou. E aí eu com 16 anos fui trabalhar no financeiro da fábrica da minha mãe, que está ali. E o que eu fazia era pegar o dinheiro que entrava das lojas e separar para poder ver se eu pagava 100 conto para cada um dos funcionários que estavam com salário atrasado e juntando dinheiro para poder pagar os cartórios e todas as dívidas que a gente tinha em cartório dos boletos que estavam ali pendentes. Então, isso me trouxe um senso de responsabilidade a respeito de ficar endividado, a não querer nunca mais estar naquele lugar que eu nunca mais contraí dívida. Então, você pega o nosso casamento, o meu e da Bela, quando a gente tinha menos, quando a gente tinha mais, quando a gente tinha mais ou menos, quando a gente não sabia o que tinha. Quem tem 3 filhos, às vezes não sabe o que tem. Então, assim, é tanto boleto, é tanta coisa. Mas eu tive isso, né? Eu não vou entrar em dívida. Eu não quero viver aquilo que eu vivi com 16, 17 anos com a minha mãe. Então, a vida me ensinou algo. Mas o princípio bíblico é evite dívidas ao máximo.
Se for necessário, faça de forma responsável, dentro daquilo que você consegue pagar. Beleza, João, então dinheiro infeliz é isso. Ganância, descontentamento e dívidas. Mas Jesus falou que tem como você ser rico em relação a Deus, e que isso nos traria essa felicidade. Qual que é a cura? E a cura, eu vou te falar de largada, é confiar em Deus, a cura é generosidade, e a cura é poupar dinheiro. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 13, então Hebreus é lindo, ele explica a lei em relação a Jesus, e aí ele vai para o 12, para o 13, ele vai condensando aquilo e falando assim, como que aquilo se aplica realmente na nossa vida. O capítulo 13 de Hebreus é maravilhoso para aprendermos muito sobre a vida, e ele fala de dinheiro lá, óbvio, né? Hebreus 13, 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro, mesma coisa que a gente está vendo, contentem-se com o que vocês têm. Contentamento. O que Deus colocou na sua mão hoje? O que você tem hoje? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais te abandonarei. E conservar-se, ele fala conservem-se, que significa uma luta diária. Uma luta diária de você se conservar longe do amor ao dinheiro. O dinheiro vai te atrair. É o canto da sereia. Vem, um iPhone 16, computador novo, um carro novo, e vai vindo o canto da sereia, uma nova viagem, mais boleto e mais boleto. Conservem-se. Ele fala, contentem-se com o que vocês têm. Paulo, ele falou o seguinte, acho que foi em Filipenses, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, estando mal, estando bem, estando feliz, estando com saúde, estando sem saúde. Eu preciso olhar para o que eu tenho e falar assim, é isso que Deus me deu. Isso não quer dizer que você não vai sonhar em crescer a sua empresa, em melhorar de emprego, não estou falando disso, mas é onde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Então, o nosso contentamento, ele está fundamentado em Jesus e olhar para aquilo que eu tenho. Porque quando eu olho para aquilo que eu tenho, eu lembro da fidelidade de Deus. Eu lembro do que ele está citando aqui, ó. Nunca o deixarei, jamais te abandonarei. É Deus falando assim, eu cuidei de você até hoje, não vou cuidar amanhã? Eu sou o seu Deus, eu te chamo pelo nome, como a gente cantou aqui hoje. Eu falei que estaria com você todos os dias da sua vida. Gente, a cura para o descontentamento, a cura para a ganância, em primeiro lugar, está em confiar que Deus cuida de nós. Confiar que Deus nos sustenta. Que a nossa segurança, a verdadeira segurança está em Deus. Se você é uma pessoa extremamente insatisfeita com tudo que você tem, eu preciso que você pare hoje, pare essa semana e comece a orar e falar, Deus, muda o meu coração. Eu devo estar com uma doença que se chama pleonexia. Eu preciso de mudar. Então vamos combater primeiro com contentamento naquilo que Deus nos deu. Mas em Atos, é interessante Paulo falando ali, Atos 20 ele fala, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Então Paulo fala assim, se vocês olharem para a minha vida como apóstolo de Cristo, se vocês olharem para como eu vivo, vocês vão ver que vocês têm que trabalhar e trabalhar muito, que eu não sou preguiçoso, que eu trabalho e trabalho muito, mas eu trabalho para ajudar quem está em necessidade. Eu trabalho não só para ter para mim, mas para derramar nos outros. Lembrando as palavras que o próprio Senhor Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. É engraçado que não tem escrito isso nos evangelhos, né? Então, alguém contou para ele que Jesus falou isso, ou ele fez uma síntese do que Jesus ensinou, que também é muito provável. Então, se você olhar, gente, o padrão do povo de Deus é ser generoso. O padrão que Deus espera de nós é que nós sejamos pessoas que dão para quem tem necessidade, que repartem. Por quê? Porque o nosso Deus é extremamente generoso. Porque nós cantamos, né? Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, nele estava a vida era a luz dos homens. Venceu a morte e ressuscitou. Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos em boas obras. Jesus se fez homem para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós vivermos. Jesus abriu mão de tudo. Abriu mão da própria vida. Isso nos ensina como nós devemos lidar com a nossa própria vida. E aí ele está falando, gente, que quando nós doamos, e gente, você pode discutir dízimo, e eu não ligo, tal, uma coisa que qualquer cristão não pode discutir, é indiscutível, que você tem que repartir um percentual da sua renda. Isso é indiscutível, no Antigo e no Novo Testamento. Se você quer dar para missionários,
você não quer dar na igreja, tem outros princípios por trás disso que eu não vou entrar nisso hoje, mas qualquer cristão que não contribui para a obra de Deus está errado. Está errado. Não é quanto você tem, irmão, é se entrou, é você olhar para isso. Existe uma contribuição, existe um percentual. Determine, gente, fala assim, eu vou dar 50 contos. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está falando para você mesmo, o dinheiro não me domina. O que eu sou grato com o que tenho. Deus me deu o que eu tenho e está aqui. Você está sendo pedagógico com você mesmo. Dinheiro, você não é o meu Senhor. Eu vou viver da maneira como Deus me chamou. Eu vou separar nem que seja R$100 dos 30 mil que você ganha. Tá bom? E vou dar. E vou dar. Porque quando nós nos tornamos generosos, nós somos libertos da escravidão, do egoísmo e da ganância. O que Paulo cita, mais bem-aventurado é dar do que receber, ele está falando que mais felizes são os que dão. Mais felizes, mais contentes são aqueles que dividem. Ele está falando que o ato de ser generoso traz contentamento para mim e para a sua vida. Que fazermos isso constantemente é a chave, é uma das chaves para termos o dinheiro feliz. Lá em Lucas, Jesus falou assim, olha, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Da mesma forma que crente endividado queima o filme não só dele, mas do reino de Deus, e do povo de Deus, e do próprio Deus, e fecha portas para que o evangelho seja pregado, a não ser que você esteja lidando com um momento completamente complicado, que é completamente admissível, ok? Da mesma forma, quando as pessoas veem a sua generosidade, a forma como você reparte, as pessoas vão querer conhecer o Deus que você serve. À medida com que você mede, você será medido. As pessoas vão olhar para você. Então, gente, quem não tem alegria em doar, não conhece o coração de Deus. Quem não tem alegria em repartir, precisa de se ajoelhar e fechar a porta do seu quarto, se você é cristão, e falar assim, Deus, muda o meu coração, eu preciso nascer de novo. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Gente, ao sermos generosos, nós estamos imitando o coração do próprio Jesus. Estamos imitando o coração do próprio Deus, a vida que Ele nos deu. Então, a prática da generosidade, para a gente passar para o próximo ponto, ela traz a verdadeira liberdade. Ela nos ensina ou nos traz para esse lugar de satisfação, reconhecendo que o dinheiro é servo e não senhor. Que ele é um meio e não um fim. E que o fim é o próprio Deus e o fim das nossas vidas é Ele. Mas, além disso, nós precisamos de poupar. Jesus falou o seguinte, se você não sabe quanto que você vai gastar para construir uma casa, não construa. Aqui em Provérbios, fala que na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. O que ele está falando, e se você olhar para Provérbios vai mostrar uma pessoa que é o justo e o sábio, tá? O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros e não com o próprio erro. O justo é aquele que entendeu que a vida é a respeito do outro e não dele mesmo. E o tolo é aquele que nunca aprende. E também o tolo e o... tem outro, vou lembrar aqui. Mas o ímpio é aquele que acha que a vida não está conectada. O ímpio é aquele que acha que eu vou fazer uma bobagem agora, mas não vai impactar na minha vida lá na frente. Acha que eu vou tomar uma má decisão agora e que isso não vai impactar no meu futuro. Esse é o ímpio de Provérbios. É a pessoa que não entende que tudo tem correlação, que você planta e colhe. Que as suas escolhas de hoje, elas vão refletir daqui a 5 anos, 10 anos, amanhã. Então nós precisamos de olhar para isso. E o que ele está mostrando para mim e para você é que se a gente devora tudo, nós somos tolos. Que nós precisamos adequar o nosso estilo de vida para aquilo que nós temos nas nossas mãos. Bem o contrário da teologia da prosperidade, né? Mas você precisa adequar o seu nível de vida, aonde você mora, o que você come, para onde você vai, de acordo com o que você tem na sua mão hoje. Daquilo que Deus colocou na sua mão hoje. Nós sabemos, gente, quem aqui não sabe que você vai ter despesas inesperadas? Quem aqui não sabe? Que você vai ter que comprar um remédio, e remédio é baratinho, né? A não ser que seja pela farmácia popular. Mas você vai ter que comprar remédio, você vai ficar doente, tá? Alguém na sua casa vai ficar doente algum dia, ok? Você vai furar um pneu, você vai esbarrar o carro, vai acontecer alguma coisa, gente, vai ter que dar manutenção no apartamento, trocar uma lâmpada.
Vai ter alguma coisa, seu menino vai precisar de roupa, ele cresce, igual o gremlin, né? Na água, o bichinho cresce. O João pisquei, estava do tamanho da Bela. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de José no Egito. José não é o pai de Jesus, tá? O José do Egito, é o outro, do Antigo Testamento. O que ele fez foi acumular para o tempo de escassez. O que ele fez foi administrar um dinheiro que não era dele, porque ele era mordomo, para que ele pudesse ter. E o que aconteceu com o Egito naquela época? Eles prosperaram como ninguém. Eles tinham para dar e para emprestar. Então, um princípio que nós temos, ou se nós queremos ser financeiramente felizes, nós precisamos, de acordo com a Bíblia, sermos generosos e poupar. Moral da história, onde que você quer chegar, João? Não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você ganha, porque a felicidade em relação ao dinheiro, ela está muito mais ligada ao como você administra do que ao quanto você tem. Se você administrar de forma sábia, ou seja, se olharmos para a Bíblia e falar assim, o que a sabedoria bíblica nos ensina, o que nós aprendemos com Jesus, nós vamos chegar nesse lugar. Não gaste mais do que você ganha. E eu queria trazer 3 princípios práticos para você aplicar na sua vida, e que eu tento aplicar na minha vida também, e gostaria de aplicar melhor nesses tempos de hoje, com 3 meninos pequenos, que é o seguinte: em primeiro lugar, doe. Chegou a grana? Doe, reparta, seja generoso. Por quê? Porque nós vimos lá, a generosidade está ligada com a alegria. Bem-aventurados aqueles que dão em vez de receber. Eu não sei se você, gente, eu lembro a primeira vez que eu recebi uma oferta, quando eu preguei fora numa igreja. Eu fiquei completamente constrangido. E eu sempre gostei de ofertar, de dar dinheiro, de abençoar um pastor, um missionário, de ajudar, de não sei o quê. No dia que eu recebi, aí eu lembrei, se eu receber, essas pessoas também estão sendo generosas, elas vão ser abençoadas, então eu recebi aquilo. E eu aceitei aquela oferta de uma igreja pobre que eu fui pregar. Outra coisa, poupe. Então, a partir do momento que entrou, doou, e aí você que faz o seu percentual, para onde você vai mandar, irmão, se quiser depois a gente pode tomar um café sobre isso, mas poupar te dá paz. Não é a paz de Jesus que atende a todo entendimento, não. Essa aí é outra, ela é de graça, graças a Deus. Mas te dá uma tranquilidade para esses momentos turbulentos da vida. Poupar te dá paz para saber que se você acontecer qualquer coisa, tem 1 mês, 2 meses da sua renda guardado, você tem tranquilidade para viver isso, para desfrutar da sua vida. Você não vai ser escravo das dívidas. Você não vai ser escravo de situações que acontecem e que às vezes nós temos que arcar com elas. E por último, desfrute. Por muitos anos, foi ensinado no meio cristão, principalmente no meio mais puritano, que você não podia ter bens, porque os bens podem te ter. Mas a questão não é não ter bens, a questão é você saber fazer um bom uso do bem. O Martinho Lutero, o reformador, ele falava que o cristão pode desfrutar dos seus bens sem se apegar a eles, sabendo que a verdadeira segurança está em Deus. Então, meu querido, a partir do momento que você doou, a partir do momento que você poupou, vive com o resto. Desfrute, viva feliz. Saiba viver dentro da sua renda, sabe? Aproveite aquilo que Deus colocou na sua mão, viva isso, mas viva com equilíbrio. A verdadeira sabedoria bíblica nos mostra que nós devemos viver com equilíbrio, sabendo realmente que todo o dinheiro, quando bem administrado, ele é bênção na nossa vida, e não um mamon, e não os bens terrenos que nos dominam, que no final das contas, o dinheiro não vai te trazer felicidade, mas ele pode contribuir para a sua felicidade se você o administrar bem. Então, nós precisamos de fazer planilha. Imagina, se você tivesse vivido dessa forma, desde os seus 18 anos de idade, quando você não tinha, a maioria de nós, um passarinho para dar água. Imagine se nos últimos 5 anos você tivesse vivido dessa forma. Imagine se nos últimos 10, 20 anos, você tivesse reduzido o seu padrão de vida, sido generoso, guardado. Como que seria a sua paz, a sua alegria, a sua tranquilidade em relação às finanças hoje? E eu tenho certeza que alguns aqui fizeram isso e que tem essa tranquilidade hoje. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós precisa tirar alguma coisa disso. Precisa ajoelhar no seu quarto hoje, ou agora, antes da ceia, e falar: Jesus, eu preciso que você seja o meu Senhor.
Eu preciso de viver uma vida financeira de acordo com o que o Senhor me criou para ser. Talvez você precise clamar nesse momento a um milagre, para poder pagar o mínimo da sua casa. Não tem problema, clame pelo seu milagre. Deus cuida de você. Mas talvez você precise somente parar de desejar coisas que não cabem no seu bolso hoje. Eu parar de desejar coisas que não cabem no meu bolso hoje. Porque a questão não é ter mais, mas é confiar que Deus nos deu o que nós temos. É viver com o que nós temos. E como que então que você vai aplicar essas verdades na sua vida hoje? Talvez você não é cristão e você acha que a sua identidade está em ter muito, ou você acha que você é péssimo, uma pessoa horrível, porque você não tem muito. Pela profissão sua, não sei. Mas em primeiro lugar, entregue a sua vida para Jesus. Ele vai te dar a sua verdadeira identidade. Ele vai mostrar o valor que você tem para Ele. Ele desceu dos céus, Ele morreu na cruz do Calvário por você. Para te dar paz, para te dar vida, para te dar a verdadeira alegria, para transformar o seu coração, para que nada de material nesse mundo possa dominar a sua vida. Para que você possa usar os bens e não ser usado e não ter eles como Senhor. Talvez você esteja lutando contra descontentamento, contra dívidas. Quais decisões práticas que você pode tomar hoje em relação à sua vida financeira, à sua família? Talvez você tenha que reunir com a sua esposa, talvez você é sozinho, não sei. Mas o que você vai precisar fazer hoje para que isso possa mudar? Para que você seja conhecido como um bom pagador, para que você seja conhecido como uma pessoa generosa, para que você possa se contentar com o que você tem, como nós nos constrangemos, como quando chegamos no sertão, a pessoa não tem vaso de privada, e abre um sorriso desse tamanho e fala que é feliz com Jesus. Porque ela não tem um vaso do lado para comparar, você está entendendo? Não tem um shopping center, essas pessoas nunca andaram no elevador, gente. E a alegria delas está no lugar certo. Talvez a sua doença é pleonexia. Talvez você seja uma pessoa gananciosa, você quer mais, e mais, e mais, e mais, e você precisa se remediar. E o remédio é Jesus. O remédio é se colocar diante dele. O remédio, sabe qual que é? É falar, a partir de hoje, o dinheiro não me domina mais, eu vou começar a administrar os meus bens, e eu vou começar a ser generoso sim, com o pouco, porque aquele que é fiel no pouco, que é colocado no muito. Eu não estou falando que você vai ganhar muito, não. Mas Jesus espera que você seja fiel hoje, com o que você tem hoje, no dia de hoje, porque hoje à noite Ele pode tirar a sua vida. Amanhã é outro dia e pertence ao Senhor. Então cuidado se você tem sofrido de pleonexia, porque assim você não vai viver o que Deus tem para a sua vida hoje. O trabalho é para ser bênção, o trabalho é para abençoar o outro. Como você pode ser mais generoso hoje? Como você pode começar a poupar hoje, para que você tenha uma vida feliz com o dinheiro, feliz com Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu sei que quando fala de dinheiro, a gente arrepia. Eu sei que é sensível, eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes nós ficamos muito tristes com o tanto que fazemos, com o tanto que os nossos braços conseguem fazer, muito tristes com as decisões que tomamos nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, mas o Senhor nos deu o dia de hoje para falarmos basta. O Senhor nos deu a sua palavra para nos guiar. O Senhor nos deu o seu Espírito para nos transformar o nosso coração, a imagem e semelhança do Senhor, para nos ensinar o que precisamos aprender, para nos capacitar, para nos dar poder para testemunhar. E eu oro, Pai, para que todos que estão aqui possam viver de acordo com a sua palavra em suas finanças, para que eles possam ter poder no Espírito Santo para testemunhar o que Deus fez na vida deles pela administração fiel dos recursos que é do Senhor, que o Senhor colocou na mão de cada um que está aqui, Deus. Pai, dá saída para as dívidas, cura os corações descontentes, os corações gananciosos, Senhor. Pai, ensina, dá força para que as pessoas comecem a ser generosas com as pessoas da aliança, com os necessitados pobres e com a obra de Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que possamos desfrutar com o resto, viver com aquilo que o Senhor nos possibilitou vivermos no dia de hoje, plantarmos, trabalharmos arduamente, sim, para termos mais, mas contentes, conservando o nosso coração contente com o que nós temos, como o autor de Hebreus nos ensina. Que o Senhor abençoe a sua vida,
sua casa, em nome de Jesus.